Bom, boa noite a todos, boa noite ao Santiago, que está aqui na gravação. E hoje nós nos reunimos para fazer o terceiro encontro sobre esse ciclo, né, dos cinco encontros sobre os 10 anos da descoberta do bóson de Higgs. Então, como nós já tínhamos falado nas duas primeiras reuniões, né, nós estamos fazendo sempre um paralelo com a canção Blowing in the Wind, do Bob Dylan. Aqui eu estou colocando a nossa posição dentro do ciclo de 5 palestras. Hoje é o encontro número 3. Hoje nós entramos na história. Nós tivemos a pré-história, depois tivemos a pré-história e agora a gente começa a história do Higgs. E tentando colocar assim, um marco temporal, a história se inicia com a tese de doutorado do professor Abdus Salam, e eu vou depois justificar por que eu coloco esse marco, né, como sendo o início da história da saga do bóson de Higgs. Aqui, sempre relembrando, são os dois papers históricos de anúncio, né, de publicação oficial da descoberta do bóson de Higgs pelo Atlas e pelo CMS. Bom, então, nós já tínhamos terminado o encontro precedente falando da tese do professor Abdus Salam no Imperial College de Londres, né, quando ele vai estudar teoria da renormalização em geral. Vamos lembrar que nós estamos em 1951, o Salam começou o trabalho dele em 50, ele fez a tese de doutorado bastante rápida, em 2 anos e meio, e era o período em que já vinha sendo lançada a QED na versão covariante de Tomonaga, Schwinger e Feynman. E o Salam, então, entra nesse momento para resolver uma questão que estava em suspenso na teoria da renormalização, que era aquilo que nós chamamos de superposição de divergências. Era uma questão ainda a ser resolvida na teoria da renormalização, uma divergência, um tipo de divergência ultravioleta em que se superpõem diferentes tipos de gráficos primitivamente divergentes. É uma questão técnica e que coube ao Salam resolver. O interessante, segundo a lenda, né, segundo o folclore, e o professor Salam nunca falou disso, nunca fez propaganda disso, mas a lenda que corre é que ele resolveu esse problema em uma noite. O problema foi dado a ele, ele percebeu a questão, claro que ele não percebeu a questão em uma noite. Ele levou alguns dias tentando compreender a questão, e quando ele compreendeu a questão, ele solucionou a questão em uma noite. Entre um dia e a manhã seguinte, ele estava com um problema resolvido, até por isso que a tese de doutorado dele foi feita de forma tão curta. Mas também da sua tese de doutorado fazia parte esse trabalho que era a renormalização das teorias mesônicas. O que são as teorias mesônicas? As teorias mesônicas, né, são uma versão da eletrodinâmica quântica, mas não na versão fermiônica. Quer dizer, é uma versão da eletrodinâmica quântica, mas considerando portadores de carga que são bosônicos. Nesse caso, escalares. Então, escalares carregados, nós falamos da outra vez, podem formar correntes, e essas correntes se acoplam, né, ao campo de Gauge, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Aqui, então, esse trabalho foi do Peter Matthews com o Salam, e o Matthews era o orientador de doutorado do Salam. Então, esse trabalho também faz parte, e esse trabalho é muito importante, porque esse trabalho é, como a gente vai ver dentro de 2 slides, que chama o potencial que depois vai ser usado como potencial de Higgs. Esse slide aqui, eu já tinha mostrado da outra vez também, que é como as equações de Maxwell são modificadas quando a corrente e as cargas e as densidades de carga que geram os campos elétrico e magnético são formadas, né, por portadores de carga bosônicos, nesse caso escalares. O potencial escalar da eletrodinâmica aparece aqui e o potencial vetor aparece na equação de Ampère-Maxwell. E aqui nós tínhamos falado da outra vez também a grande questão ligada ao que é a massa fermiônica. Para se formar a massa fermiônica, nós precisamos, né, compor as 2 quiralidades do férmio. As 2 quiralidades do férmio.
Então, a ideia, sempre o Dirac deixava muito claro que a insatisfação dele com a própria equação de Dirac era que a massa era colocada ad hoc como um parâmetro. A ideia seria como os férmions podem ter as suas massas geradas por algum mecanismo. Então, nessa época, né, em que se estudou a eletrodinâmica escalar, o Salan também considerou a possibilidade desses férmions interagirem com o escalar, que são os chamados acoplamentos tipo Yukawa. E o acoplamento com o escalar, ele muda a quiralidade. Então, nós já tínhamos até falado da outra vez, que quando um férmion quiral left absorve ou emite uma excitação, né, um quantum escalar, ele se transforma numa quiralidade right, e vice-versa. Então, o escalar, ele flipa a quiralidade. Ele acopla as duas quiralidades. Então, a questão é, se esse escalar, por algum mecanismo dinâmico, se condensa num campo constante, esse campo pode transmutar num parâmetro de massa. Então, a massa do férmion, ela pode advir da existência de algum escalar que Salan, então, postulou que existisse na natureza. Esse trabalho dele aqui de 52 também é egresso da sua tese de doutorado, em que ele estuda, então, a renormalização da eletrodinâmica escalar. A eletrodinâmica escalar, então, é caracterizada por essa interação de gauge, o campo de gauge, o campo do fóton, acoplado a essa quadricorrente eletromagnética, mas formada por escalares. Na verdade, voltando aqui 2 slides, é essa corrente aqui. A corrente que tem a parte temporal como sendo a densidade de cargas e a parte espacial como sendo propriamente a densidade de corrente. Mas o que o Salan mostrou, que para haver renormalização, era preciso que se introduzisse uma interação nova, não de gauge, para que uma divergência ultravioleta pudesse ser absorvida por essa constante de acoplamento, que vai ser renormalizada, e por isso ela vai poder esconder ou incorporar esse infinito que aparece na contagem de potências dos gráficos primitivamente divergentes. Então, a renormalização da eletrodinâmica escalar, ou seja, a teoria da eletrodinâmica escalar, para que seja renormalizável, portanto, faça sentido, né, do ponto de vista da mecânica quântica, ela precisa incorporar um setor novo, que é a autointeração dos escalares e que não é uma interação de gauge. A interação de gauge, ela tem como constante de acoplamento a carga fundamental. Existe aquela constante E, a carga fundamental E, que seria a carga do positron, menos E, a carga do elétron, ela está a constante de acoplamento, está embutida aqui. Na verdade, a constante de acoplamento da eletrodinâmica quântica é o E ao quadrado, que a gente chama de constante de estrutura fina. Então, está aqui a constante de acoplamento de gauge, mas aparece uma constante de acoplamento nova, que é a autointeração dos escalares. Então, diferentemente da eletrodinâmica fermiônica ou da eletrodinâmica de Dirac, em que o férmion interage com o fóton, e essa é a única interação que tem, a única interação da eletrodinâmica fermiônica é essa interação, onde a corrente, claro, não é a corrente dos escalares, mas é a corrente dos férmions. Na teoria de Dirac é o psi conjugado de Dirac, né, o psi barrado, matriz gama-mi, psi, acoplado ao ami com a constante de acoplamento E. Nesse caso, não. Além da constante, além da interação de gauge da corrente de matéria escalar, nós temos uma interação nova, que é a própria matéria interagindo consigo mesma sem a interferência direta dos campos de gauge, do fóton. Então, esse é um resultado. E esse resultado é que Salan explorou na eletrodinâmica escalar para pensar na seguinte situação. Então, um escalar ele pode ter uma característica muito interessante. Ele pode ter uma energia potencial de alta interação, e essa interação aqui ela pode levar a um mecanismo de condensação desse campo escalar. E se esse campo se condensa num valor constante, ao interagir com os férmions, ele pode gerar a massa desses férmions, como Dirac gostaria. Uma massa gerada a partir de um mecanismo mais microscópico. A massa não entra como um parâmetro ad hoc, o input direto. A massa ela gera
é gerada a partir de uma interação de uma forma mais fundamental. E essa forma mais fundamental seria algum escalar que possa existir na natureza. Então, essa foi um pouco a ideia do Salan. Ele sempre nos dizia que ficou na cabeça dele que devesse haver um escalar meio escondido, ainda não visto, mas que pudesse estar nos bastidores da massa do elétron. Bom, esse é um ponto importante. Então, um ponto importante na direção do campo de Higgs, porque esse vai ser o potencial de Higgs. Claro que Salan não chamou de potencial de Higgs, chamou de potencial de alta interação dos escalares, né? Um momento importante que surge logo após as teorias de Yang-Mills-Shaw. A tentativa foi de se estender se estender a eletrodinâmica para se considerar autointeração. Porque a questão que se colocava era a seguinte: os escalares podem autointeragir. A teoria da eletrodinâmica escalar de Salan mostrava que os escalares podem autointeragir. A pergunta é: será que os fótons podem autointeragir baseado, né, isso baseado em princípios fundamentais? Até então, a eletrodinâmica quântica, né, que é uma extensão, né, em termos de campos quânticos da eletrodinâmica de Maxwell, ela não introduz a autointeração dos fótons. Mas a questão é que, no mundo microscópico, cada vez que a gente vai a escalas de distâncias menores ou a energias mais altas, a tendência da física, dos fenômenos físicos, é serem altamente não lineares. Da mesma forma que quando a gente vai para distâncias muito grandes, né, cosmológicas, a gente tem a relatividade geral, que é não linear. Então, a física ela tende a ser não linear no regime muito microscópico e não linear no regime altamente macroscópico ou cosmológico. A física ela é linear numa escala intermediária, vamos dizer, que inclui a escala humana, vamos dizer assim. Então, nós vemos um mundo linear, mas os fenômenos submicroscópicos e os fenômenos cosmológicos, eles são não lineares. Então, a ideia é, será que, na verdade, o fóton ele não pode, então, estar ligado a uma categoria de teoria mais estendida do que a própria eletrodinâmica, que seja não linear? Então, essa é a questão. Aqui tem uma questão muito interessante de um aspecto assim, um tanto político da ciência. O Yang e o Mills, eles construíram as teorias de Yang e Mills dentro de uma visão mais geométrica, imaginando a simetria de Gauge e imaginando que se uma simetria se torna local, dependente dos pontos do espaço-tempo, ela vai exigir a introdução de um campo de Gauge, como é o caso do fóton. O fóton é um campo de Gauge. Eles, então, generalizaram, é como se eles generalizassem a teoria de Maxwell, não para uma simetria chamada U1, abeliana, mas para uma simetria não abeliana. Então, foi uma construção mais geométrica, indo na direção do trabalho que nós falamos aqui, de Hermann Weyl, de 1929, que era o elétron e a gravitação, quando Weyl introduz as transformações de calibre, as transformações de Gauge. Salan, em 1954, era um pós-doc, mas já estava orientando um doutorado, que foi a tese do Ronald Shaw, na Inglaterra. Foi o primeiro estudante de doutorado do professor Salan. E o que ele deu para o Shaw foi um problema físico muito interessante. Ele colocou para o Shaw a seguinte questão: vamos imaginar uma teoria relativística, onde nós tenhamos agora campos correspondentes a partículas de spin 1, ou seja, o fóton. Vamos pensar no fóton. Mas será que o fóton pode ter uma autointeração? Então, vamos tentar construir uma teoria de calibre, uma teoria que tenha fótons, massa zero, velocidade da luz, claro, em autointeração. E, a partir desses princípios fundamentais, Shaw mostra que a teoria se construiria a partir da autointeração do fóton seria exatamente uma teoria como a teoria de Yang-Mills. Só que Shaw fez isso na frente. Shaw chegou a esse resultado em janeiro de 54, que foi parte da tese de doutorado dele, né? O problema de tipos de partícula e outras contribuições à teoria das partículas elementares. Essa foi a tese de doutorado do Ronald Shaw, orientada pelo Salan. A tese saiu em 55, mas o trabalho
do Shaw é de 54. Só que o Shaw não ganhou, vamos dizer, não levou o crédito é dado apenas a Young Mills, porque Shaw não publicou o trabalho dele. Ele deixou o trabalho dele, vamos dizer, de stand-by para a defesa da tese. E aí o trabalho só aparece como um capítulo da tese. Portanto, ele não recebeu o crédito, mas ele chegou às teorias de Young Mills antes do próprio Young e do Mills, mas de caminhos completamente independentes. O Young e o Mills seguiram a linha mais geométrica do trabalho de Hermann Weyl, de 1929, e o Shaw seguiu uma construção baseada em primeiros princípios. Eu quero construir uma teoria para fótons ou partículas de spin 1 em autointeração. E aí ele chega exatamente às teorias de Young-Mills, como está escrito aqui. Aqui eu coloquei o conjunto das 4 equações de Young-Mills, onde nós temos o campo elétrico de Young-Mills, o campo magnético de Young-Mills, o potencial, o potencial escalar de Young-Mills e o potencial vetor de Young-Mills. A passagem de Maxwell para Young-Mills-Shaw se dá dessa forma. O campo elétrico ele deixa de ser só o gradiente do φ e a derivada temporal do potencial vetor. Ele ganha uma nova contribuição que nós estamos vendo aqui, não linear nos campos, o potencial e o potencial, vamos dizer, elétrico e o potencial magnético aparecem multiplicados. Então, aqui nós temos um termo quadrático. Perdemos a linearidade. E o campo magnético deixa de ser o rotacional de A e passa a ser esse produto vetorial, ganha uma contribuição que é o produto vetorial dos potenciais vetores. Então, nós temos uma família de campos elétricos, uma família de campos magnéticos com seus respectivos potenciais. Então, tudo que está em cor preta é o paradigma de Maxwell, é a categoria de teoria maxwelliana. Quando nós introduzimos Young-Mills, nós estamos introduzindo esses termos aqui em cor verde, verde-limão. Então, está aqui, a equação de Gauss do campo elétrico é modificada, a equação de Faraday-Lentz é modificada, o rotacional do campo elétrico ganha essa contribuição e a derivada temporal do campo magnético, né, quer dizer, aquilo que vai ser a indução magnética, ela ganha essa contribuição. Depois nós temos a divergência do campo B, ou seja, a equação de Gauss, o campo magnético de Young-Mills, ele já não tem mais divergência nula. Ele tem como fonte de sua divergência ele mesmo e os potenciais vetores. Ou seja, isso é uma autointeração. É o campo gerando o próprio campo. Então, isso é o lugar que tem para monopolos magnéticos. E depois a equação de Faraday de Ampère-Maxwell, que também é modificada, a corrente de deslocamento é modificada dessa forma. E aqui nós estamos falando das equações, seriam as equações de Maxwell no vácuo, e aqui nós temos as equações de Young-Mills no vácuo. Então, a passagem de Maxwell para Young-Mills, ela se dá através desse sistema de equações aqui. E isso foi o trabalho tanto do Young e do Mills, publicado no Physical Review. Esse Physical Review é de 28 de junho de 54. E o trabalho do Shaw é de janeiro de 54. Então, o Shaw não publicou o trabalho, deixou para publicar após a defesa, mas aí, quando ele foi publicar o trabalho após a defesa, já havia um trabalho semelhante, que era o trabalho do Young e do Mills. O dele seguiu um caminho diferente, como eu já falei. Bom, isso foi um momento importante. Por quê? Porque o campo de Higgs, né, quer dizer, a teoria eletrofraca, ela vai ser uma teoria dessa categoria. É uma teoria de Young-Mills-Shaw para um grupo muito particular, né, que é o grupo, como nós vamos falar na reunião seguinte, né, no nosso encontro 4, nós vamos nos deter um pouquinho mais já no aspecto um pouquinho mais técnico da teoria eletrofraca para localizar bem o bóson de Higgs, o campo de Higgs. Bom, então, é um momento importante, é um momento pré-Higgs, mas é um momento importante para a compreensão dos fenômenos eletrofracos, é a constituição das teorias de Young-Mills-Shaw. Na literatura tradicional se fala só Young-Mills. Eu estou colocando aqui o caso do Shaw, porque eu acho que é importante dar crédito a quem tem. Né? O professor Shaw
era uma pessoa extremamente comunicativa, simpática. Ele foi estudante do professor Salan. A gente pôde desenvolver uma relação boa com ele. Eu troquei vários e-mails com ele para ele contar um pouco a história de tudo que aconteceu. E ele falou justamente isso. Quando ele terminou o trabalho em janeiro de 54, o Salan estimulou, né? Não obrigou, mas estimulou que ele publicasse o trabalho. Mas ele falou: eu tinha trabalhado bastante, eu quis aproveitar aquele período de inverno para fazer uma viagem longa. E ele alugou um carro e foi percorrendo pela Europa, pela Turquia, até chegar no Oriente Médio, até chegar ao Líbano. E ele falou que trocou a publicação desse paper por uma viagem até o Líbano. E depois voltou para a Inglaterra, né, para o Reino Unido. Mas, nisso que ele volta para o Reino Unido, Young e Mill já estavam trabalhando e publicaram logo em seguida o trabalho. Então, ele não se importou de perder o crédito, né, pelas teorias de Young e Mill Shaw, mas o Salan sempre cobrou isso dele. Ele falou que o Salan cobrou isso dele a vida inteira. O Shaw era muito simpático, muito comunicativo, muito brincalhão. E quando a gente comemorou no CBPF os 50 anos das teorias de Young e Mills em 2004, ele mandou um e-mail muito simpático, congratulando a festa e contando um pouco a história dele. Então, eu gosto de contar essa história porque ele falou que ele não estava interessado em ser famoso, ele estava interessado em trabalhar em física e, como ele dizia, e ser feliz também, por que não? Então, é uma pessoa que vale a pena lembrar, assim, pelo seu espírito um pouco mais frugal, né? De aproveitar a vida com uma certa frugalidade. Bom, momento importante também que vai assinalar mais um pontinho na construção do Higgs, que foi essa Conferência Internacional de Física Teórica em Seattle, em 1956. Nessa conferência, Li e Yang, jovens chineses, apresentaram um trabalho teórico e também fenomenológico em que eles questionavam a questão eles questionavam a conservação da paridade nas interações fracas e mostraram, por argumentação teórica, a partir dos dados existentes, que as interações nucleares fracas, diferentemente das demais interações, violariam a paridade. Isso foi publicado nesse Physical Review de 1956, no mesmo ano da conferência. A conferência foi em setembro. O trabalho deles é até anterior à conferência e eles apresentam esse trabalho na conferência, o que suscitou muita surpresa, porque não se esperava que isso pudesse acontecer. Mas era um trabalho teórico, então ouviu-se, mas não se deu o devido crédito. Até que uma chinesa, a Miss Zhu, né, como está aqui, ela, em 1956 mesmo, ela já monta o experimento e, em 15 de janeiro de 57, já sai no Physical Review. Tanto é que o paper deles é na Physical Review, volume 104, o trabalho experimental publicado em janeiro de 57 sai no volume 105, que é o teste experimental ela fala, da conservação de paridade no decaimento beta. O decaimento beta é o protótipo da interação nuclear fraca. E o teste experimental da conservação de paridade. O título é enganoso, porque, na verdade, é o teste experimental da conservação de paridade, mas se chega à não conservação da paridade. Então, a Mrs. Wu, ela consegue dar significado, quer dizer, dar consistência experimental ao trabalho teórico dos dois chineses, Li e do Yang. Eles, inclusive, já ganham o Prêmio Nobel de Física em 1957 e a Mrs. Wu, até hoje, ninguém sabe, ou todo mundo sabe, mas não gosta de admitir, ela não recebeu o Prêmio Nobel, provavelmente por uma questão de gênero que era muito forte e ainda, de uma certa maneira, existe vamos dizer, na concessão do Nobel. Mas ela tinha todos os méritos para receber esse Prêmio Nobel, porque foi ela quem fez a demonstração experimental do trabalho teórico de 56, que deu ao Li e Yang o Prêmio Nobel de Física de 57. Mas momento importante para a física de interações fracas. Primeira interação da natureza que se demonstrou violar a paridade. Não acontece isso com a interação gravitacional, não acontece isso com a interação eletromagnética, não acontece isso com a interação nuclear forte,
mas acontece isso com a interação nuclear fraca. E 56, um dado importante, esse não tem assim, relação direta com o Higgs, mas eu gostaria de colocar só porque faz parte do contexto, né? Era um momento em que se estava tentando compreender a física de interações fracas, os decaimentos beta. E, finalmente, em 1956, Raynes e Cowan, eles, pela primeira vez, detectam o neutrino livre. Eles confirmam a existência do neutrino, publicando esse Science em 56, mas confirmando por quê? Porque eles já haviam feito um trabalho inicial de 53 em que eles tinham um indício da detecção de neutrino, mas esse indício só foi confirmado nesse experimento que foi publicado em 50, quando o resultado foi publicado em 56. Então, é a primeira vez que se detecta um neutrino experimentalmente. Os neutrinos haviam sido colocados como partículas hipotéticas por Pauli em 1930, e só em 56 a primeira família de neutrinos, que é o neutrino do elétron, ele é detectado. E logo em seguida eles escrevem esse Nature aqui, The Neutrino. E, inclusive, né, o Raynes ganha o Prêmio Nobel de Física só em 55, né, portanto, 39 anos depois. O Cowan já tinha morrido, e o Raynes leva o Prêmio Nobel pela descoberta do neutrino e justamente divide o Nobel com Martin Pearl, que ganha o Nobel pela descoberta do lepton tal, que aconteceu em 1976. Bom, então, um momento importante da física de interações fracas. Essa eu estou colocando só por uma questão de contextualização, para mostrar a efervescência da época, do final da década de 50 e da década de 60, na busca de compreender melhor as interações nucleares fracas. Inspirado pelo trabalho de Li Juyan, o Salam estava nessa conferência de Seattle, inclusive ele era postdoc, e ele conta que ele conseguiu ir de graça dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Reino Unido, para os Estados Unidos, num avião militar americano. Ele conseguiu, era um avião militar, ele conseguiu um lugar lá de meio pirata e viajou de graça, tanto na ida quanto na volta, e se impressionou fortemente por esse resultado do Li e do Yang de 56. E, de fato, né, é o trabalho depois da Mrs. Wood de 57, em 57, em 56 mesmo, né, quer dizer, o trabalho da Mrs. Wood de janeiro de 57. Mas voltando da conferência, que foi em setembro, Salam em novembro, no dia 15 de novembro de 56, ele escreve esse trabalho aqui, que já era usando a quebra de paridade para construir um lagrangiano para as interações de partículas fundamentais, levando em conta a violação de paridade. Em novembro de 57, um ano depois, ele faz um trabalho que era sobre a não conservação da paridade. Claro, ele coloca on parity conservation, mas na verdade ele está falando da não conservação da paridade e a questão do neutrino de massa zero. E ele publica esse trabalho quando ele lança, então, o conceito de quiralidade. Ele introduz a noção de férmions quirais, que são esses férmions que nós colocamos aqui. A componente left, representação meio zero do grupo de Lorentz, e a componente right, representação zero meio do grupo de Lorentz. Ele introduz o conceito de quiralidade ligado à matriz γ5, da álgebra de Dirac, da álgebra das matrizes gama, e esse resultado vai ser muito importante, porque justamente o que o Salam percebe é que o neutrino tem massa zero. Então, quer dizer, o neutrino tem massa zero e ele é uma partícula puramente left, e o antineutrino é uma partícula puramente right, né? Então, o que o Salam percebe é que juntar a quiralidade left com a quiralidade right é feita às custas da interação com um escalar. Então, voltando lá atrás, né, essa interação que acopla a parte left com a parte right, ela é feita mediada por um escalar. Então, o conceito de quiralidade foi justamente aí. O que o Salam observa é que as interações de gauge, ou seja, as interações eletromagnéticas, as interações nucleares fortes, que são baseadas, as interações de gauge, elas não mudam a quiralidade. Então, um elétron left emite ou absorve um fóton, continua left. O elétron right emite ou absorve um fóton, continua right. Porém, um elétron left emitindo ou absorvendo uma partícula escalar, ela passa a ser right, e vice-versa. Então,
a questão da quiralidade vai ser fundamental para o Salan compreender esse mecanismo de geração de massa que ele já vinha maturando desde a tese de doutorado dele. Outro momento importante da física de interações fracas foram os trabalhos de 57 e de 58 do dueto Sudarshan-Marshak e o do Feynman-Gellman. O Sudarshan e o Marshak apresentaram esse trabalho, né, que The Nature of the Four-Fermi Interaction, publicado na Conferência de Física de Partículas de Padova e Veneza, né, e está, inclusive, publicado nos Proceedings, e logo em seguida, esse trabalho deles é de 58, né, quando houve a conferência, e a conferência, perdão, é de 57, né, mas eles publicam o trabalho em 58, e logo depois, Gellman e Feynman, também quando publicam esse trabalho aqui, Teoria da Interação de Fermi, que é a teoria das interações fracas, eles também vão na direção do trabalho do Sudarshan e Marshak, mostrando que, diferentemente da corrente eletromagnética, que tem um caráter quadro e vetorial, as correntes fracas elas têm essa estrutura vetorial menos axial. É o famoso gama-mi menos gama-mi, gama-5. Então, é o caráter quiral, é o caráter axial das correntes fracas que expressam a violação da paridade nas interações nucleares fracas. Então, a gente está vendo que tem todo um conglomerado de interesses, de ideias, na direção da violação da paridade nas interações fracas. Bom, em seguida, um trabalho fundamental que não é da física de partículas, que não é vamos dizer, da teoria quântica de campos, é um trabalho da física da matéria condensada, estudando supercondutores, que também era um assunto quente na década de 50. Tanto é que o modelo BCS da supercondutividade é de 56. Então, Philip Anderson, né, estudando supercondutores, ele percebe uma questão interessante que, no modelo que ele considera, deveria haver uma partícula escalar. Mas essa partícula escalar, ela desaparece do espectro. A dinâmica do sistema faz com que ela desapareça do espectro. Essa partícula que desaparece, esse escalar que desaparece, é aquilo que poderia ser esse elo perdido escalar do Salan. O Salan achava que devesse haver uma partícula escalar, um campo escalar na natureza, um campo meio oculto, né? Um campo ainda não revelado, mas que pudesse estar por trás da massa por trás da massa do elétron. E o que o Anderson percebe nesse trabalho de 58, no Physical Review, é que tem um escalar que some, e com isso o fóton ele passa a ter um caráter blindado. A interação eletromagnética deixa de ser de longo alcance e passa de ser de curto alcance, ou seja, o fóton ganha massa. Isso é exatamente o mecanismo de Higgs, né, nesse contexto. Mas ninguém sabia o que era isso ainda. O trabalho do Anderson termina, inclusive, com essa especulação. O que aconteceu que esse escalar sumiu? Então, tem um escalar que está no ar. Então, a ideia do Salan começa a já entrar em outros tipos de sistema, em outro tipo de física, que é uma física, inclusive, não relativística, que são elétrons imateriais, né? Elétrons imateriais metálicos, né? Ou materiais supercondutores. Então, começa a ver o que tem uma excitação escalar que está começando a desafiar a comunidade. Bom, em 59, Ward e Salan, John Ward e Abdul Salan, publicam esse trabalho que já é um precursor, né, assim, uma brisa que sopra na direção da unificação eletrofraca. Eles publicam no Nuovo Cimento, de 59, então, também já percebendo, Salan, já percebendo junto ao Ward, que eletromagnetismo e interação fraca estavam mais próximos do que poderia parecer. E o Salan, ele sempre dizia isso, que o que estava fazendo, para ele, a ligação que poderia haver entre a interação nuclear fraca e a interação eletromagnética, talvez viesse desse escalar perdido. Assim, vamos dizer, nesse momento, né, a gente tem que pensar que essas pessoas que constroem teoria, muitas vezes elas têm uma intuição que é uma espécie de uma base metafísica da ciência.
tinha alguma coisa no imaginário do Salan que devesse haver um escalar que não estava sendo revelado. Esse escalar ele estava faltando, mas ele era o elo que faltava para perceber várias ligações. Então, o Salan sempre diz que era uma intuição que estava dentro dele, mas ele ainda não tinha conseguido chegar ao âmago da questão. Mas a questão tensionava, vamos dizer, a criatividade e a cabeça dele. Indo nessa direção da supercondutividade, que era uma física importante da década, Yoshiro Nambu, em 60, apresenta esse trabalho, faz esse trabalho, um modelo de supercondutividade para as partículas elementares. Então, o que o Nambu traz, ele tenta trazer para a física de partículas, ele tenta transpor para a física de partículas um modelo de supercondutividade, como era o caso do trabalho do Philip Anderson. E esse trabalho não é um trabalho publicado em revista, ele foi um seminário que o Nambu deveria apresentar nessa conferência do meio-oeste americano, mas que ele não conseguiu apresentar porque houve um problema de saúde com a mulher dele, e quem foi apresentar foi o colaborador dele, que era um italiano, um pós-doc italiano chamado Giovanni Iona Lasinio. Então, Iona Lasinio apresenta o trabalho do Nambu. E esse trabalho é muito importante, porque esse trabalho é que vai dar uma ignição ao processo de compreensão da origem da massa das partículas elementares a partir dos supercondutores. Quer dizer, o Salan, quando tenta perceber que a massa escalar ela vem desse acoplamento, de um escalar com os férmions quirais, né, com as componentes quirais do férmion, que corresponde ao elétron, o Nambu ele vai numa outra direção, ele usa até um modelo não relativístico, mas ele tenta mostrar como os elétrons podem se emparelhar, formar condensados, e esses condensados têm uma massa efetiva, se comportam como escalares massivos, e que vão ser responsáveis pela supercondutividade. Esses elétrons estão formando pares, que a gente chama de pares condensados. Então, esse trabalho aqui do Nambu se chama quasi-particles, quer dizer, quasi-partículas. Quasi-partículas são essas estruturas mais complexas da matéria condensada, que se comportam como excitações, e a invariância de Gauge na supercondutividade, na teoria da supercondutividade. Esse trabalho é de 60, é um trabalho fundamental. E é esse trabalho aqui, que nunca foi publicado como artigo, né, essa apresentação desse seminário feita por Iona Lasinio, que depois aparece publicado nessa revista aqui, International Journal of Modern Physics, de 2008. Esse trabalho foi o trabalho que deu o prêmio Nobel ao Nambu, junto com dois japoneses, o Kobayashi e o Maskawa. E esse trabalho é de 2008. Então, portanto, né, quer dizer, a publicação desse trabalho é em 2008, que foi justamente o ano em que o Nambu ganhou o prêmio Nobel. O Nambu, Iona Lasinio, Nambu, Kobayashi e Maskawa ganham o prêmio Nobel de Física de 2008 pelas contribuições à física de partículas, sobretudo à física de interações fracas. O Nambu, pela contribuição dos mecanismos de geração de massa, e o Kobayashi e Maskawa pela previsão da terceira família de quarks a partir de compreensão do mecanismo de Higgs na teoria eletrofraca, em que eles compreendem, né, que para que houvesse, né, uma mistura uma mistura dos quarks, tinha que haver uma transição, uma matriz de transição, mas que essa matriz de transição que desse a oscilação dos quarks, ela precisaria de 3 famílias de quarks e não de 2 famílias de quarks. E quando eles fazem a previsão de uma terceira família, que são o quark B e o quark T. Então, esse quark B e esse quark T aparecem, e em 2008 eles ganham o prêmio Nobel junto com o Nambu. É a física japonesa, vamos dizer, um pouco pelo conjunto da obra na teoria eletrofraca. Em 60, esse trabalho do Komar com Salan, que ele volta ao problema da renormalização de teorias em que os portadores de cargas são bosônicos. Só que, nesse caso, não são mais bósons escalares, não é a teoria da eletrodinâmica escalar. É a teoria da eletrodinâmica vetorial, em que as partículas que carregam a eletricidade, né, vamos dizer assim, os portadores de carga elétrica têm spin 1.
Não tem spin meio, como é o caso da eletrodinâmica fermiônica de Dirac, não tem spin zero, como é o caso da eletrodinâmica escalar, mas tem spin 1. Então, Salan começa a estudar o problema de como é uma teoria eletrodinâmica com portadores de spin 1. Isso abre um problema imenso, que só vai ser resolvido pelo mecanismo de Higgs. Então, esse problema é importante porque o Higgs vai ser fundamental para garantir a renormalização dessa teoria. Nesse trabalho de 60, Salan não consegue chegar à renormalização. Ele diz, então, tem um problema na renormalização. E quem vai resolver esse problema, mais à frente, vai ser justamente o bóson de Higgs. Esse trabalho do Salan e do Ward de novo, Salan com John Ward, é sobre uma teoria de Gauge das interações elementares, sempre caminhando na direção de construção da unificação das interações fundamentais. Depois, trabalho do Glashow, do Gell-Mann, também, de novo, sobre a relação entre teorias de Gauge, teorias de calibre e partículas vetoriais, que são os bósons de Gauge. Mas o trabalho importante aqui é esse trabalho do Glashow, Sheldon Glashow, as simetrias parciais das interações fracas. Nesse trabalho, o Glashow, ele já institui qual deve ser o grupo de simetria das interações fracas, SO2, 1. E ele faz esse Nuclear Physics de 61. Esse Nuclear Physics de 61 é o trabalho que vai indicá-lo para o Prêmio Nobel, que ele recebe em 79, dividindo com Salan e com Weinberg. Nós vamos ver quais são os trabalhos de Salan e de Weinberg, de 67, que se juntam a esse trabalho do Glashow, de 61, e esses três trabalhos dão a esses três autores o Prêmio Nobel de Física de 79. Então, o trabalho do Glashow é muito importante porque ele já entende quais devem ser as simetrias que devem ser o ponto de partida, né, da teoria de Gauge para as interações fracas. É um trabalho fundamental da física. Voltando ao Nambu e o Iona Lasinho, né, aqui nesses trabalhos de 61 do Physical Review, eles dão, então, a descrição mais detalhada do modelo dinâmico para a geração de massa, né, das partículas elementares, em analogia com a física de supercondutores. Então, é o que a gente chama de mecanismo de geração de massa a partir da condensação de campos fermiônicos. Esse trabalho do Goldstone é fundamental, do John Goldstone, que são as teorias de campo com soluções de supercondutores. No fundo, tudo que está sendo estudado aqui são as simetrias de Gauge quebradas espontaneamente. Então, o trabalho do Nambu e Iona Lasinho, o trabalho do Goldstone e o trabalho do Goldstone, do Salan e do Weinberg são simetrias quebradas. Então, nós estamos agora diante de um momento, né, em que se consolida essa ideia do que é uma quebra espontânea de simetria assinalada nesses modelos já estudados por Nambu desde 58, 59 e 60. Aqui, o Yang e o Li, os famosos Li e Yang, né, da física de interações fracas, da violação da paridade, eles retomam o trabalho do Salan, o trabalho do Salan e do Kolmar, sobre a renormalização das teorias bosônicas. E eles também chegam ao mesmo problema. Eles mostram quais são as dificuldades de se renormalizar uma eletrodinâmica quântica para portadores de spin 1. Então, a questão fica no ar. De novo, essa questão é reforçada nesse trabalho do Li e do Yang, e ela só vai ser resolvida com o mecanismo de Higgs. 62, Schwinger, invariância de Gauge massa. Então, a discussão que está surgindo agora é a invariância de Gauge é fundamental para as teorias de interações, das teorias de partículas elementares. As interações fundamentais, elas podem ser representadas, né, na formulação dos campos quânticos através de simetrias de Gauge. Então, as interações estão associadas às simetrias. As massas, as interações têm diferentes escalas. A interação eletromagnética, ela tem uma escala, ela tem a escala atômica. A interação nuclear forte e a interação nuclear fraca, elas têm a escala nuclear. Ou seja, a interação eletromagnética, ela fica na faixa dos elétrons-volts, das energias de ligação, a dimensão atômica na faixa do angstrom, do nano, do angstrom, 10 a menos 10 metros. As interações nucleares fortes e fracas, elas são confinadas ao interior do núcleo atômico, 10 a menos 15 metros, um femtometro. Então, nós temos diferentes escalas.
Essas escalas das interações estão ligadas aos portadores dessas interações, que são os bósons de Gauge. O fóton tem massa nula e a interação eletromagnética, então ela tem um alcance bem maior do que o alcance nuclear, mas as interações nucleares são confinadas a distâncias muito pequenas, 1 femtometro, núcleo atômico. Então deve ter uma massa associada a esses portadores da interação, para ela poder ficar muito confinada. Então, a massa é inversamente proporcional ao alcance da interação. Massa muito pequena, alcance muito grande. Massa muito grande, alcance muito pequeno. Então, está se discutindo a questão da relação entre a massa e a invariância de Gauge, porque as interações de Gauge, as interações fundamentais, são baseadas em simetrias de Gauge, mas as interações têm diferentes escalas. Então, como as escalas estão envolvidas com as massas dos portadores das interações, essa discussão se estabelece e passa a dominar esse período que é o início da década de 60. Esse trabalho aqui do Julian Schwinger, o Schwinger da eletrodinâmica quântica, né, é fundamental porque ele mostra um mecanismo em 2 dimensões, né, portanto, não no mundo real, digamos assim, em que você pode gerar massa a partir de um mecanismo dinâmico. A própria interação, quer dizer, a eletrodinâmica quântica em 2 dimensões, ela gera um fóton massivo a partir da interação eletromagnética. Não precisa de nada escalar para intermediar. É a própria interação eletromagnética que gera por efeitos quânticos. Mantendo o espírito de contextualização, sem uma vinculação direta ao bóson de Higgs, assinalamos aqui em 62 a descoberta por Lederman, Schwarz e Steinberger da segunda família de neutrinos, os neutrinos dos muons. Então, eles inclusive ganham o prêmio Nobel de 88 por essa descoberta, a descoberta da segunda família de neutrinos. Está publicado nesse Physical Review Letters de 62. Uma questão só que eu estou colocando de contextualização. Ao mesmo tempo que a física, a compreensão das massas, né, das partículas e das escalas de interação, ela vai se consolidando na década de 60, a física de neutrinos, que é elemento fundamental das interações fracas, vai correndo numa direção paralela. Então, nós temos 2 físicas paralelas se consolidando nesse início da década de 60. Depois, aí agora começam mesmo os anos quentes da massa e do mecanismo de Higgs. Esse trabalho do Bower e do Gilbert, que é a conexão entre invariância de Gauge e massa. A mesma história que nós estamos colocando aqui no trabalho do Schwinger. A simetria de Gauge, as interações fundamentais e a massa. A massa está ligada à geração de escala, é a escala das interações, escala de energia e escala de comprimento. O Philip Anderson, retorna trazendo os plasmas, né, naquele trabalho que ele faz em 58, relacionando, então, os plasmons do trabalho de 58 com a simetria de Gauge e o aparecimento da massa do fóton. Então, agora a física de matéria condensada está se unindo à física de partículas elementares na tentativa de compreender a geração de massa para portadores de interação. E tudo isso muito graças, quem faz essa ponte são os trabalhos do Nambu, de 58, 59, 60, 61. Então, o Nambu faz a ponte da questão da discussão da massa em sistemas de matéria condensada, sobretudo sistemas supercondutores e a física de partículas. Salam retorna à questão que está tensionando a cabeça dele. A renormalizabilidade da eletrodinâmica dessas partículas vetoriais portadoras de carga elétrica, mesons de spin 1, que são os bósons vetoriais, né, carregados. Então, ele está querendo ver como é que fica essa eletrodinâmica. Li e Yang trabalharam na questão, Salam retorna à questão. E aqui, de novo, agora Salam com seu estudante de doutorado australiano, o Delburgo. De novo, renormalização, né, quer dizer, eletrodinâmica renormalizável de mesons escalares, que é eletrodinâmica escalar, e de mesons vetoriais. A escalar, Salam resolveu na tese de doutorado. A de mesons vetoriais, ainda não. Aqui outro trabalho do Ward e do Salam, de novo, voltando à percepção de que o eletromagnetismo está muito próximo das interações nucleares fracas. Trabalho do Schwinger, né, de quebra de simetria e interações fracas. Então, o Schwinger faz uma conexão com o trabalho do Glashow, de 61,
que são as simetrias parciais, ou seja, simetrias quebradas nas interações fracas. Por que as interações fracas não têm uma simetria exata? E esse trabalho do Gilbert, né, que vinha trabalhando aqui com o Bower na questão da massa, também simetrias quebradas e partículas sem massa. Então, existe uma relação, quer dizer, quando se quebra o mecanismo de Goldstone, teorema de Goldstone, quebrando uma simetria global contínua, devem aparecer no espectro partículas escalares de massa zero. Ou uma simetria que tenha um caráter não escalar vai gerar partículas de massa zero não escalares. É um Physical Review Letters de 64. Finalmente, os trabalhos do Higgs. Então, Peter Higgs faz esses dois trabalhos em 64. A questão o mecanismo de Higgs ficou famoso, né? Depois nós vamos entender por que se chamou Higgs, mas qual foi o grande mérito do Higgs? O grande mérito do Higgs foi que todos esses trabalhos envolviam um campo escalar. Se sabia que tinha um campo escalar que estava fazendo essa ligação da massa com a quebra da simetria. Porém, não era claro que houvesse que esse campo escalar desse origem a uma partícula escalar. O grande trabalho do Higgs foi perceber que o campo escalar do qual Salam falava, que deveria estar oculto na natureza e que pudesse estar gerando a massa do elétron, ou até mesmo dando a escala de massa para os portadores das interações, o Higgs demonstra que esse campo ele tem associado a si uma partícula, que é uma partícula escalar, que é a partícula que nós vamos chamar de bóson de Higgs lá na frente. Mas até aqui não existe bóson de Higgs, existe um bóson associado a esse campo. Então, existe um bóson, aparece uma partícula bosônica de spin zero relacionada a essa física que conecta quebra de simetria com geração de massa. Bom, aqui também um trabalho do Iona Lazzini, trazendo o mecanismo de quebra espontânea de simetria para as teorias de campo relativísticas, procurando soluções, né, com quebra de simetria em teorias de campo relativísticas. É um trabalho importante também, porque está dando um caráter relativístico, né, a essas soluções envolvendo o que será o campo de Higgs. Esse trabalho do Higgs, de 64, né, é o que vai dar a ele o Prêmio Nobel de 2013, junto com Englert e Braut, que é o trabalho sobre quebra de simetria e a massa dos bósons vetoriais, né, de Gauge, dos bósons de Gauge. Então, são esses três trabalhos aqui que constituem, vamos dizer assim, a essência do chamado mecanismo de Higgs. O trabalho do Higgs e o trabalho do Englert e do Braut. Esse trabalho do Guralnick, Hagen e Kibble também vai na mesma direção. Então, existem vários, né, e a gente pode até observar que estão todos na mesma revista. Ó. Esse trabalho do Higgs, Physical Review Letters, volume 13. O trabalho do Englert e do Braut, volume 13, página 321, aqui página 508. E esse aqui, volume 13, página 585. Então, no mesmo volume, nós temos dois trabalhos que vão ganhar o prêmio Nobel. Esse trabalho aqui ficou fora do Nobel. Tem toda uma discussão aí, por que o Kibble não ganhou, poderia ter sido o Kibble, mas aí é uma discussão política que assim, não estamos aqui para discutir isso nesse momento. Mas o que a gente está querendo mostrar é o momento, a importância de se perceber essa questão justamente em 64, quando tantas outras coisas interessantes estavam acontecendo. O trabalho do Gell-Mann sobre a previsão de quarks, o trabalho do Georg Zweig também sobre a previsão de quarks. Então, a previsão de um terceiro sabor, de um quarto sabor de quark feita por Cabibbo sobre quark com charme, o que vai ser depois o charme. Então, eram anos assim em que estava efervescente a pesquisa na física de interações fortes e na física de interações fracas. E aqui continuamos, né? A discussão da quebra de simetria, a questão da massa zero, outro Physical Review Letters, esse aqui só do volume 12, né? A relação, quer dizer, a pergunta a quebra espontânea de simetria gera partículas de massa zero? Então, a quebra espontânea de simetria ligada ainda ao mecanismo, ao teorema de Goldstone. Agora, quando se tem quebra espontânea de simetria
em que essa simetria é local, é de Gauge, aí as partículas de massa zero desaparecem, são chamados pseudobósons de Goldstone, que são incorporadas na parte longitudinal dos bósons de Gauge, que se tornam massivos. Mas a discussão era essa, era geração de massa para os campos de Gauge. Por quê? Estou insistindo isso, sobretudo para os estudantes que são mais iniciantes. A geração de massa para os bósons de Gauge significa, na verdade, o que a gente está falando em termos mais concretos, nós estamos falando do alcance das interações associadas a esses bósons de Gauge. Eletromagnetismo, bóson de Gauge é o fóton. Massa nula, alcance infinito. Interação nuclear fraca, bósons de Gauge massivos, interação de curto alcance, confinada ao interior do núcleo atômico. Interações nucleares fortes, o bóson de Gauge é o gluon, mas nesse caso o alcance é muito pequeno, não porque o gluon admite massa nessa discussão, no tradicional do modelo padrão, mas porque os gluons são confinados. Então, sempre essa relação, a massa, a quebra da simetria e o alcance da interação. Outro trabalho do Peter Higgs, né? E esse trabalho aqui também do Fabri e do Picasso, lá da Itália, muito interessante também, que é a discussão das quebras de simetria em teorias quânticas de campo. O que é interessante observar é que o Physical Review Letters não é uma revista assim muito que publica em abundância trabalhos muito teóricos, mas a gente está vendo aqui uma série de trabalhos, né, gerados, publicados no Physical Review Letters, ligados a essa questão da massa. Por quê? Porque essa era uma questão importante daquela época. Então, o Physical Review Letters abriu as portas para esses trabalhos de natureza mais eminentemente teóricos, né? Bom, e aqui os dois trabalhos que dão ao Weinberg, ao Salam, juntamente com o trabalho do Glashow de 61, vou botar aqui, esse trabalho aqui. Então, esse trabalho do Glashow que percebe as simetrias quebradas das interações fracas. E o trabalho do Salam e do Weinberg, o Weinberg faz esse trabalho com o modelo de leptons e Salam faz esse trabalho de unificação, incluindo os quarks. O trabalho do Weinberg é muito interessante, porque é nesse trabalho que o Weinberg sabe exatamente onde colocar o campo de Higgs, o que vai dar origem ao bóson de Higgs. Então, o mérito desse trabalho do Weinberg é pegar o campo de Higgs, esse campo de escalares, né, esse elo perdido do qual Salam falava, e colocar esse elo perdido exatamente na representação do Blate do grupo SO2 de espinho isotópico fraco. Então, o Weinberg ele sabe exatamente onde colocar o elo perdido na teoria eletrofraca. E isso é fundamental para a compreensão das gerações das massas. Então, esse trabalho dá ao Weinberg a capacidade de dividir o prêmio Nobel com o Salam pela unificação e com o Glashow pela proposição das simetrias. Então, esse é o trabalho, os três trabalhos que dão o Nobel de 79. Aqui, eu acho esse trabalho muito bom, porque é uma síntese de tudo isso que nós estamos falando da geração de massa, que é esse trabalho do Guralnick, Hagen, Kibble, que é Simetrias Quebradas e o Teorema de Goldstone, que está publicado, então, aqui nesses Advances in Particle Physics. É um trabalho que é um verdadeiro, um compêndio didático sobre o assunto. Por isso, eu recomendo para quem quiser entender bem essa questão das quebras da simetria, do Teorema de Goldstone e do mecanismo de Higgs. Está tudo conectado nesse belíssimo trabalho do Guralnick, Hagen e Kibble. Aqui os trabalhos também do Bower e do Salam e do Strassi, sempre tentando finalizar a compreensão da renormalizabilidade da eletrodinâmica de bósons vetoriais. E aí a questão é resolvida dessa forma. Se nós tivermos uma eletrodinâmica em que os portadores de carga são vetoriais, então eles são portadores de carga, são massivos e carregados. Então, campos correspondentes a partículas de spin 1 massivas e carregadas. Essa teoria que vai dar a interação dessas partículas, antipartículas e fóton, ou seja, uma eletrodinâmica, né, de partículas vetoriais carregadas, ela só é renormalizável se a massa desses bósons vetoriais for gerada
através do campo de Higgs. Então, o campo de Higgs é o elemento fundamental para poder dar a renormalizabilidade de interações eletromagnéticas de partículas com spin 1, que é o caso do W+ e do W-, das interações fracas. Eles são carregados, eles têm interação eletromagnética e essa interação eletromagnética é renormalizável. Por quê? Porque existe o escalar de Higgs. O escalar, então, é fundamental para fazer essa renormalizabilidade e poder eliminar uma divergência que seria não renormalizável, seria uma divergência danosa se não houvesse esse bóson escalar. Então, é resolvida finalmente a questão que o Salam e o Komar lançam lá no início da década de 60 sobre a renormalizabilidade das teorias de bósons vetoriais carregados, da eletrodinâmica de bósons vetoriais carregados. Então, bósons vetoriais carregados têm a sua renormalizabilidade assegurada pela presença do escalar de Higgs. Então, esse escalar de Higgs ele resolve problemas de uma teoria que, sem ele, estaria fadada a ser não renormalizável, segundo, né, todos os cânones do modelo padrão. Já estamos caminhando para o final. Aqui os trabalhos do Tofte e do Veltman sobre a renormalização agora das teorias de Young-Mills sem massa e o estudo do Tofte de 71 das teorias de Young-Mills com massa, ou seja, massa gerada por quebra espontânea da simetria, que também é estudada nesse trabalho aqui do Fujikawa, do Lee e do Sanda, e do trabalho do Benjamin W. Lee com Jean Justin. Esse trabalho do Jean Justin com o Lee, ele é feito, é uma série de 4 trabalhos publicados no Physical Review, que é digamos, o estudo da renormalizabilidade das teorias de Gage, das teorias de Young-Mills, com quebra espontânea da simetria. Vamos dizer assim, eles usam métodos especiais, mas, no fundo, é uma síntese de tudo aquilo que vinha sendo falado de quebra espontânea de simetria, geração de massa e renormalizabilidade. Aqui também o trabalho do Ross e do Taylor, né? Renormalizabilidade, então, mostrando a renormalização da teoria unificada das interações eletromagnéticas e fracas, ou seja, com a renormalizabilidade das teorias de Young-Mills aqui, do Tofte e do Veltman, a questão é, a teoria eletrofraca, ela tem massa, ela é uma teoria de Young-Mills massiva, por causa da quebra espontânea de simetria. Será que ela é renormalizável? Então, Taylor e Ross mostram que sim. Isso, então, dá um peso, assim, dá uma cacifada muito grande na teoria eletrofraca de Salam-Glash, do Weinberg, porque ela poderia simplesmente ser uma teoria ser fadada a ser clássica. Mas o Ross e o Taylor dizem não, a versão quântica delas é significativa, é consistente, é sensata, porque nós mostramos que ela é renormalizável, apesar de ter massa, mas a quebra espontânea da simetria é que garante a renormalizabilidade. O Weinberg faz esse trabalho aqui belíssimo. Quem quiser entender o máximo possível sobre quebra espontânea de simetria, ler esse belíssimo trabalho do Steven Weinberg, desse Physical Review de 73. Esse trabalho é um primor. É um trabalho extremamente didático, apesar de trazer contribuição original, mas é um trabalho escrito de forma didática para se entender realmente o que é uma quebra espontânea da simetria. E aqui, não vamos deixar de trazer o professor Leite Lopes, José Leite Lopes presente, nesse trabalho, nessas aulas lindíssimas que ele dá nessa escola em Gif-sur-Yvette, na França, que são as interações fracas, Weak Interactions and Introduction, isso em 74, né? Então, essas aulas, o professor Leite Lopes consegue fazer um resumo muito grande de praticamente 20 anos de física de interações fracas, incorporando, para a época, os resultados mais recentes. Aqui, Luciano Maiani, da Universidade de Roma, e John Heliopoulos, de Paris, eles, na verdade, conseguem dar as primeiras apresentações daquilo que nós hoje chamamos de modelo padrão da física de partículas. Esse trabalho aqui do Maiani é sensacional, desenvolvimentos recentes na teoria das interações fracas, é publicado, na verdade, é um trabalho de 74, né, publicado na revista del Nuovo Cimento,
de 74, eu não botei a data aqui, mas é 74, e é um trabalho que lança o modelo padrão. E logo em seguida, o John Heliopoulos, nesses dois trabalhos aqui, esse aqui apresentado nos proceedings da Conferência Internacional de Física de Altas Energias, eu acho que foi em Paris, e esse outro trabalho do Heliopoulos, que se chama Great Years, os Rencontres de Morillon, também é excelente. Esses três trabalhos aqui, Miami e Heliopoulos, eles apresentam, vamos dizer assim, a versão sintetizada, fazem a síntese daquilo que nós conhecemos hoje como modelo padrão da física de interações fundamentais. SO3 cor, SO2 espinho isotópico fraco, U1 hipercarga fraca. Então, aqui nasce o modelo padrão. E aqui, esse é o trabalho do John Ellis, da Mary Gaillard e do Dimitri Nanopoulos, em que o professor Higgs se torna um bóson. Até então, tinha o bóson escalar, o campo escalar, o bóson escalar, o campo escalar. Nesse trabalho aqui, a ideia do John Ellis é dizer, não, é o bóson de Higgs, é o campo de Higgs. Então, o batismo do bóson, né, esse famoso bóson, que é o bóson de Higgs, ele é batizado finalmente em 76, nesse trabalho aqui, que é fantástico. O perfil fenomenológico do bóson de Higgs. E aqui surge a terminologia do bóson de Higgs. Por que esse trabalho é fantástico? Porque a conclusão desse trabalho, o último parágrafo da conclusão é fantástico. Eles dizem, nós desenvolvemos todo um estudo de todas as assinaturas que esse bóson de Higgs possa dar num acelerador de partículas. Mas isso não significa que nós estejamos dizendo para todo mundo sair por aí procurando. Nós não estamos estimulando a busca, nós estamos dizendo, se quiser procurar, esses são os sinais que devem ser usados para se procurar, que é quando então começa a caça ao bóson de Higgs, que vai ser o assunto da nossa próxima reunião. O Higgs, ele sai do papel, então até então ele estava no papel aqui do modelo padrão, e esse trabalho aqui do John Ellis, da Gaillard e do Nanopoulos é como se fossem as trompas sinalizando que é o momento de se iniciar a caça. E a caça vai acontecer nos anéis de colisão do CERN. Então, do papel ao anel. A caça, lançada por esse trabalho, né, que é quando dá todos os sinais, até a descoberta em 2012. Então, nós vamos falar agora desse período que vai mais ou menos de 76, né, entra pelo LEP, quer dizer, sai do colisor próton-antipróton, né? O A1, o A2, que é quando descobre o W+, W- e o Z0, em 81, 82, 83, perdão. Depois vamos chegando ao LEP, o LEP não encontra o bóson de Higgs, e aí depois chega-se ao LHC, que encontra o bóson de Higgs, praticamente 36 anos depois. Então, depois do trabalho, né, depois do batismo, né, o bóson de Higgs é batizado em 76, mas só é encontrado em 2012. Então, nós vamos começar agora, a partir desse trabalho, a caça. Então, a caça e a descoberta. E depois da caça e da descoberta, agora a partícula foi descoberta, mas agora ela está meio perdida no mundo. Qual é a minha identidade? Eu sei a minha massa? Sei. Sei o meu spin? Sei. Sei a minha carga? Sei. Sei algumas das interações? Sei. Mas não sei tantas outras interações. Eu estou em busca da minha identidade completa. Então, o Higgs ainda é uma partícula sem uma identidade completa. A carteira de identidade dele está faltando alguns dados que ele está buscando. Então, daqui para frente, então é essa que é a história que a gente quer comemorar agora, esses 10 anos da caça e da descoberta, e agora o que vem pela frente com o LHC na versão 3, que é a busca, é uma partícula em busca de sua própria identidade. Então, nós vamos estar trabalhando no próximo encontro, Higgs, do papel ao anel, a caça e a descoberta. Os 36 anos entre o paper do Ellis, Gaillard e Nanopoulos, que dá o perfil do bóson de Higgs, até a sua descoberta assinalada pelo Atlas e pelo CMS. Então, por hoje, me despeço aqui de todos aqueles que conseguiram assistir ou de que estarão assistindo. Agradeço ao Santiago pela boa vontade. Também já beirando a meia-noite, né, nas nossas caminhadas noturnas, né? E até o próximo encontro, né, para discutir um pouco, relembrar os anos de caça e a satisfação da descoberta do bóson de Higgs em 2012.
Boa noite a todos, boa noite, Santiago, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Abraço.